Podia marcar o horário ali, sempre fiquei sem. Já entrou? Já. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos, bom dia a todos. Falta 1 ou 2 minutos para as 9 horas, estamos começando a nossa escola bíblica dominical. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui hoje, que é o dia 20, não, hoje é 3 de maio, isso, hoje é 3 de maio de 2020, estamos aqui na Igreja Batista Central, em Ilha Solteira, uma igreja que tem tido a preocupação de ensinar a Bíblia. Aqui é pago o negócio aqui. Eu acho que saiu fora. O Instagram saiu fora, os irmãos do Facebook aguardem um pouquinho para a gente entrar novamente no Instagram, tá ok? Mês de maio, mês da família, né? Deus abençoe os irmãos, vamos ver. Pronto, voltamos com o Instagram. Ninguém entrou ainda no Instagram? Ali já entrou alguém? A Miriam já tá ali. Muito bom. Miriam, Edneide, o Milton. Muito bom. Então a gente vai começando, né? Com os irmãos que já chegaram. Já estão aí. Um abraço a todos os irmãos. Volto a dizer que eu não tenho condição de saber quem entrou no Facebook, né? Do Instagram não entrou ninguém ainda, daqui a pouco vai entrar. A gente vai falando os nomes. Do Facebook a gente vai falar no final os nomes aí, ok? Vamos começar então com uma oração e vamos já pedir a Deus para Deus nos abençoar. Os irmãos vão já se preparando aí também para orar. Se os irmãos têm pedidos de oração, manda no grupo do Facebook aqui da igreja, para a gente poder então, depois da terceira música, nós vamos ter um momento de oração pelos pedidos de oração. Também não só pedidos, mas também vocês podem colocar ali motivos de gratidão ou coisa assim, que a gente também faz aqui, ok? Então vamos orar para começar. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que a gente tem de glorificar o teu santo nome, mais uma vez nos preparando aqui, Senhor Deus, para um tempo de adoração, um tempo de louvor, um tempo de oração e um tempo de aprendizado da tua palavra, Senhor Deus. Queremos te pedir que tu estejas conosco, nos enchendo do Espírito Santo, para que nós possamos fazer, Senhor Deus, um trabalho que venha engrandecer o teu santo nome, um trabalho aprovado por ti, um trabalho que honra o teu nome. E também, Senhor, queremos pedir e desejar que contemples o nosso coração, para nos perdoar dos nossos pecados que eventualmente tenhamos cometido e estejam abrigados no nosso coração. Confiamos, Senhor Deus, no sangue de Jesus Cristo que cobre, Senhor, multidões de pecados e todos os pecados daqueles que creem em Cristo Jesus. Então, nós te louvamos pelo teu Filho, ó Deus, Jesus Cristo, que veio a esse mundo, derramou seu sangue na cruz, morreu na cruz, matou a morte, destruiu o pecado e agora, Senhor Deus, ressurreto, está à direita de Deus Pai, recebendo de nós toda a honra e toda a glória e gratidão por tudo que fez por nós, pelo amor a nós dedicados. Não tínhamos nenhum mérito, Senhor Deus, para termos um segundo de atenção sequer de Ti. Mas Tu estiveste aqui, Senhor Deus, estás presente em espírito entre nós, porque és onipresente, conhece o coração, a alma de cada um de nós, melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E assim podemos, Senhor Deus, nos apresentar diante de Ti, pelo sangue de Jesus, e receber de Ti a graça da salvação, o perdão de todos os pecados. Nós oramos
muito agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok? No Instagram, acabou de chegar aí a Janaína, Rodrigo, família aí, Deus abençoe. A Janaína está de férias aqui da igreja, né? Só está cuidando dos filhinhos dela, e ela é nossa ministra aí da parte de infantil, né? Então a gente louva a Deus pela irmã Janaína, pela bênção que é com a gente. E a Menaide, tá meio ruim hoje, mas está no Facebook, tá ok? Tá tudo ok. Então nós vamos, pastor Cláudio, já imediatamente para uma música. Ele é exaltado, né? Nós vamos louvar a Deus nessa primeira música desta manhã, ok? Então vamos lá. Ele é exaltado. Os créditos aí dessas músicas vão aparecer aí no vídeo, os irmãos depois podem conferir, ok? Os irmãos do Instagram, os irmãos só vão ouvir a música. No Facebook vai ter a letra, se você quiser pode acompanhar cantando aí, tá bom? Então vai ter imagem rodando lá. Vamos lá. Ele é exaltado. Toda glória, todo louvor ao nosso Deus, que sempre seja exaltado nos céus e também no nosso coração. Bem-vindo, Fábio, Gracena, Deus abençoe, né? Você e a família toda aí, do seu pai, meu xará, Deus abençoe aí. E Moreira Altair, também
seja bem-vindo aí, que Deus o abençoe. É da Igreja Batista do Planalto, segundo o Klaus aqui, né? Deus abençoe os irmãos do Planalto, aí de Araçatuba, né? Que Deus seja com a vida dos irmãos e obrigado pela honra de estar aqui, ok? Muito bem. Vou deixar alguns avisos aqui para os irmãos. Continuamos, como os irmãos já sabem, né, no nosso esquema aqui de lives. Ainda não há previsão nenhuma de podermos pensar em cultos presenciais. Foi feito um documento pelos pastores aqui da cidade e eles entregaram esse documento ao prefeito e ele ficou de dar alguma resposta, mas até o presente momento não temos nenhuma manifestação do prefeito. Então, continuamos aguardando. Outra coisa, no estado de São Paulo, a quarentena ela está prevista até o dia 10 agora, né? Semana que vem. Mas já há indícios aí que vai ser prorrogado. Então, e há uma possibilidade que seja prorrogado até o final do mês. Mas nós não sabemos também se essa prorrogação vai ser simples como está agora, ou se haverá alguma flexibilização ou coisa desse tipo. Também queria explicar um pouco para os irmãos por que a gente continua dessa maneira aqui. Porque às vezes os irmãos podem pensar de que a gente poderia já reunir na igreja, porque a igreja é livre, coisas desse tipo. Realmente, não, pela Constituição, a gente pode reunir e o poder público não pode fazer nada contra nós. Isso é fato, é verdade. Mas tem acontecido o seguinte, tanto o Estado de São Paulo como algumas prefeituras, eles têm feito decretos, e apesar desses decretos serem inconstitucionais, eles têm sido feito cumprir, né? Aqui na cidade, o nosso prefeito ele pede, né, não tem o decreto, mas ele pede através da sua secretaria de administração que a gente mantenha a quarentena. Em segundo lugar, irmãos, e aí eu estou falando para os irmãos da igreja, nós temos muitos idosos na igreja. A Ilha Solteira, na verdade, é uma cidade de idosos, muitos aposentados da CESP, da Unesp, então tem muito aposentado na nossa cidade. E se nós abrirmos e esses irmãos vierem, e se algum dos irmãos que estiver aqui estiver doente e passar esse coronavírus aí, essa Covid-19 aí para o irmão, e o irmão ficar doente e de repente morrer, né? Agora você imagina como fica a nossa cabeça, né? Então a gente prefere, por enquanto, aguardar mais segurança para que a gente possa fazer. Alguém falou que o governo fechou as igrejas. Nenhuma igreja está fechada. O que está fechado são os templos. E o templo não é a igreja é o povo, as pessoas, né? E as igrejas hoje estão como antes, no começo do ministério dos apóstolos, na verdade, logo depois da grande perseguição feita por Nero, Diocleciano, aquele pessoal, as igrejas foram para as casas, não tinha um templo local para reunir. E até onde a gente estuda na história, isso ficou até o século IV. Então eles ficaram 3 séculos e meio reunindo em casas, né? E ela sobreviveu, e ela cresceu, ela ficou muito grande, inclusive, tanto é que Constantino, no século IV, ele decretou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, né? E aí que começaram a surgir os templos, e começaram a construir templos novamente, né? Então a igreja não está fechada, nenhuma igreja está fechada. Aliás, não tem como fechar a igreja. Eu estava lendo, já falei algumas vezes, de um livro que eu acabei de ler,
a insanidade de Deus, que mostra a realidade, por exemplo, na China, onde milhares e milhares de pessoas nunca foram a um templo, e elas estão lá, cultuando a Deus até hoje. Milhares de pessoas nunca viram uma Bíblia, ou viram pelo menos uma parte da Bíblia, né? Eles não têm Bíblia à vontade como nós temos, no entanto estão se convertendo, no entanto estão crescendo. E ontem à noite eu vi uma reportagem que talvez em 30 anos o cristianismo na China seja a maior religião da China. Hoje ainda é o budismo, outras religiões, né? E o cristianismo está crescendo tanto que poderá se tornar a maior religião da China, né? E talvez a China, como pela população que tem, acabe sendo o maior país cristão, né? Isso seria uma coisa muito estranha, mas muito interessante. Ou seja, isso mostra que o evangelho não está parado, ninguém está parado. E nós continuamos pregando o evangelho normalmente. Isso não sofreu, não afetou nada. Pelo contrário, eu acho que tá mais intenso agora, porque agora as nossas mensagens estão alcançando o mundo através da internet. Então, as igrejas não estão fechadas. O que estão fechados são os templos, os prédios. Mas ela está na sua casa. Lembram, irmãos, que eu falava que você deveria tornar o seu sofá, né, consagrar o seu sofá para adoração a Deus? Então, agora você está fazendo isso, né? O seu sofá é o banco da igreja, né? A sua sala, sua cozinha, não sei onde você reúne com o seu pessoal para ver as lives. Então, Deus fez isso e nós continuamos adorando, servindo a Deus. E quando Deus nos devolver a bênção de voltarmos ao templo, então a gente volta e vai ser com muita felicidade, muita alegria e muito louvor a Deus. Mas a igreja está na sua casa, ok? Então, você tem familiares seus que não são cristãos, tudo mais, chama aí, coloca do seu lado ali, ou manda o link para eles. Aliás, vai já pegando o link aí do Facebook, vai passando para outras pessoas. Que quanto mais replicarmos os links, tanto mais gente a gente pode atingir com as nossas lives. Então, tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos. Então, só para dar essa explicação para os irmãos, ok? Qualquer alteração que houver, a gente vai comunicar aos irmãos. Irmãos, eu quero ler um texto bíblico. Esse texto bíblico é complementar à lição de hoje. Então, você pode abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 16, versículos 7 a 14. Logo depois da leitura dessa leitura bíblica, nós vamos ter mais duas músicas, e depois dessas duas músicas a gente vai orar pelos pedidos de oração. Já chegaram bastante pedidos aqui, a gente vai orar por esses pedidos. O pastor Klaus está separando aqui para mim, para a gente. Nós vamos ter esse momento de oração. Mas vamos ler a Bíblia agora, todos juntos, né? Abre lá em João 16, versículos 7 a 14. Diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Aqui é Jesus Cristo dando as suas orientações aos apóstolos, aos discípulos dele, falando sobre a vinda do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. Hoje, tanto hoje de manhã e à noite, nós vamos falar
2 assuntos sobre o Espírito Santo. Hoje de manhã é uma lição Quem é o Espírito Santo? Nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. E à noite nós vamos falar sobre pecados contra o Espírito Santo, né? E então vai ser um dia dedicado à pessoa do Espírito Santo, tá bom? Então Deus abençoe, nós vamos aprender bastante sobre o Espírito Santo. Estou lembrando agora só uma palavra aos membros da igreja. Os irmãos sabem que a gente, todos os meses, a gente tem a reunião da diretoria da igreja e tem a assembleia da igreja, todos os meses. A gente presta conta de tudo e toma decisões. Mas diante do quadro de lives, a gente não pode reunir, do quadro da Covid, nós não podemos reunir, então não temos tido essas reuniões. Mas os irmãos que têm dado seus dízimos e ofertas, o tesoureiro, irmão Klaus, tem feito toda a contabilidade, todo o caixa, e fechado e encaminhado à comissão de exame de contas, que tem examinado as contas certinho, né, para nós estarmos em ordem. E aí eu quero também solicitar aos irmãos que aquele que quiser, qualquer membro da igreja, e é uma palavra aos membros da igreja, que quiser uma cópia dessas contas, você entra em contato com o pastor Klaus no privado e ele manda para você, você pode examinar tudo ali, graças a Deus tudo muito transparente, ok? Então tá bom, agora então vamos à parte de louvor mais uma vez, 2 hinos. Firmeza é o hino 366 do cantor cristão, e depois Filho Aflito, Volte ao Lar, que é uma música de um cantor já dos tempos passados, Edgar Martins, já está na glória, que o irmão Gervásio pediu para a gente tocar. Então nós vamos com essas 2 músicas, Firmeza e Filho Aflito, Volte ao Lar, e Edgar Martins, né? Então, a pedido do irmão Gervásio. Logo depois dessas músicas, a gente vai fazer o momento de oração pelos pedidos de oração e gratidão. Bem-vindo José Gonçalves Conte e irmão Alípio, Deus abençoe os irmãos. Vamos então louvar a Deus com esses 2 hinos. Sacrifício
Cristo a minha salvação, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Estás vagando tão longe do amor. Estás vagando tão longe do amor do Pai, abatido sem lar, sem ninguém. Há uma voz suave e doce a chamar por ti, filho aflito, ó vem, filho vem, filho vem ao teu lar, filho meu, que pagar é teu pai a chamar, filho meu, volta ao lar. É teu frágil barquinho no irado mar, ameaçado socorro não tem. Há um porto seguro ao teu dispor, filho aflito, ó vem, filho vem, filho vem ao teu lar, filho meu, porque pagar é teu pai a te chamar, filho meu, volta ao lar. Ouve hoje o chamar dessa voz gentil, suplicando que voltes a quem? Ao cuidado paterno, ao teu velho lar, filho aflito, ó vem, filho vem, filho vem ao teu lar, filho meu, porque pagar é teu pai a te chamar, filho meu, volta ao lar. Muito bem, a gente ouviu então Edgar Martins, é uma música antiga, gravada assim, lá na década de 70, provavelmente por isso a gravação não é tão boa, né? Então, Deus seja louvado, né, pelo louvor que a gente prestou ao Senhor Jesus Cristo, ok? Quero dar boas-vindas também a uma Sheila Pascoaloto, que entrou aqui no Facebook, aliás, no Instagram, né?
E também o pastor Fábio Salvado, né, mais uma vez com a gente aqui. Deus abençoe, obrigado pela honra, né, de estar aqui com a gente hoje. Nós vamos agora aos nossos pedidos de oração. O pastor Cláudio já está passando para a gente aqui, e nós vamos orar agora por esses pedidos de oração. Antes eu vou falar quais são os pedidos, depois eu vou orar por esses pedidos, né, para que nós possamos também os irmãos terem consciência deles e em casa os irmãos orarem por esses pedidos aqui, tá ok? Tá meio fora de ordem. Aqui está um pouco fora de ordem, né, mas nós temos uma irmã que sempre visita a gente aqui, que é a Maria Norberta, né, e ela pede oração pela família dela. Então vamos orar, né, pela família da Maria Norberta, ok? Também a irmã Rosilda está pedindo aqui oração pela irmã Anice, que está internada com Covid-19, e o seu esposo Manuel também está internado com suspeito de Covid-19, isso lá em São Paulo, né, na capital. Ela foi encaminhada para o hospital de campanha do estádio do Pacaembu, e o seu esposo está no hospital Piraporinha, em São Paulo. Então o casal está com Covid-19, né? E orem bastante, porque a Nice parece que é a que mais precisa, né? Que está assim em estado um pouco pior. Mas em nome de Jesus também vai vencer isso aí, ok? Oswaldina, a irmã Oswaldina, ela, os irmãos conhecem, ela estava aguardando uma cirurgia para debelar um câncer de mama, né? E a cirurgia foi marcada agora para o dia 11, então já semana que vem, ou semana que vem, né? Dia 11, então vamos acompanhar a irmã Oswaldina nessa luta dela, né? E estamos orando. Isso é segunda-feira que vem, sem ser amanhã, aliás, sem ser amanhã, na outra segunda-feira, tá bem? Então, orem pela irmã Oswaldina, ela precisa orar. A irmã Elken pede pelo avô, que continua internado em Três Lagoas. Nós não temos o nome do avô. Se a Elken puder mandar para nós, a gente agradece. Ele já está internado há alguns dias, não está muito bem, mas ele não está com Covid, outras enfermidades, né? A irmã Débora, de Araçatuba, da Igreja Batista Jardim Jussara, continua pedindo pelo esposo, agora eu vou falar o nome certo, Valmiro, não é Valdomiro, é Valmiro, e ele está tratando uma leucemia, né? E é preocupante, né? Então vamos orar por ele, não vamos esquecer de orar pelo Valmiro, esposo da irmã Débora, e os irmãos aqui da igreja, para lembrar dela, ela é filha do falecido pastor José Jerônimo, né? Então vamos orar pelo Valmiro, esposo da Débora. Também, agora nossos irmãos aqui, a irmã Dalila, né, que está convalescente, a irmã Maria Correia, a irmã Sheila, que está também recuperando de cirurgia, o irmão Gervásio. Daqui a pouco a gente vai ter notícias mais apuradas dele, mas ele está tratando, está tudo, até onde eu sei, tranquilo com ele. Pastor Sócrates, lá no Rio de Janeiro, nosso secretário-geral da Convenção Batista Brasileira, ainda está em recuperação, ficou muito fraco, né, com tudo que ele sofreu. Então continue orando pelo Lar Batista de Crianças, aqui do estado de São Paulo, né? Então orem por eles, né? E pelos missionários de missões mundiais, que estão espalhados pelo mundo todo. Esses dias eu peguei o pastor Fabiano Nicodemo, lá do norte da Itália. E ele, ali que morreu bastante gente ali no norte da Itália, é um dos missionários nossos que está lá no norte da Itália. Ele é daqui da região de Ribeirão Preto.
E ele já faz muitos anos que está trabalhando como missionário da Junta de Missões Nacionais lá na Itália, né? Então orem por eles. Nós estamos com 31 dias de oração da campanha Jesus Transforma a Minha Família, né? E hoje é o 3º dia, né, desse pedido da campanha de oração, né? O lema é João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E hoje a oração pede aqui, oremos para que Deus lance fora todo medo e nos dê coragem para evangelizar as pessoas que tanto amamos, né? Que Deus nos dê coragem, determinação, fé, estarmos cheios do Espírito Santo para poder falar de Jesus, principalmente aos nossos familiares, às pessoas que estão entre nós. Então, vamos orar então agora por esses pedidos. Se algum pedido não foi mencionado, a gente depois, antes do fim do culto, a gente ora novamente aí, se algum pedido o irmão tiver, tá? E se tiver alguma resposta de oração, tu também coloca para nós aí, tá ok? Vamos orar então? Deus querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade que a gente tem de apresentar diante de ti tudo aquilo que nós e nosso povo precisa. E eu quero começar, Senhor Deus, colocando diante de ti os pedidos de oração hoje da campanha Jesus Transforma a Minha Família, pedindo que tu nos dê coragem e determinação para que a gente possa, de alguma forma, falar do amor de Jesus Cristo aos nossos familiares, às pessoas que estão mais perto de nós, aquelas pessoas que são do nosso coração. Então, abençoe, Senhor Deus, para que nós sejamos usados como canal de bênção na vida dessas pessoas. Também quero continuar orando e pedindo, como tem sido feito nesses dias, pela irmã Dalila, pela irmã Maria Correia, pela irmã Sheila, pelo irmão Gervásio, Senhor Deus, que estão todos eles doentes, também pastor Sócrates, nosso secretário, tu continua abençoando e restabelecendo ele, pelo Lar Batista de Crianças, cada criança, Senhor Deus, que está sendo abençoada, sendo cuidada pelos nossos orfanatos, que tu estejas abençoando, mas também cada irmão e irmã que trabalha nesses lares, que trabalha tanto na parte administrativa, Senhor Deus, como nós temos em Inúbia Paulista o irmão pastor Hermano e sua esposa, mas também todos os outros funcionários, Senhor Deus, que estão trabalhando, alguns trabalham como mães e outras funções dentro do lar. A diretoria do Lar Batista de Crianças, que administra e sempre corre atrás das necessidades que o lar precisa. Também pedimos pelos missionários de missões mundiais, Senhor Deus, que estejas abençoando, Senhor. Eu quero lembrar aqui do pastor Fabiano Nicodemo e sua família no norte da Itália, que tu estejas protegendo ele lá. Também abençoando, no nome dele, todos os missionários espalhados por todo o território do mundo, Senhor Deus. Tu estejas abençoando eles, né? Que eles estejam sendo abençoados e cuidados por ti. Também quero te pedir pelo irmão Valmiro, esposo da irmã Débora, Senhor Deus, da Igreja Batista de Jardim Jussara de Araçatuba. Ele está tratando, Senhor Deus, de uma leucemia, que ele seja curado em nome de Jesus, que já os exames que ele está procurando fazer possam já dar negativo, Senhor Deus, que tens poder para isso. Nós sabemos disso, Senhor Deus, mas tu tens também a tua vontade, mas nós te pedimos isso, Senhor Deus, porque tu podes fazer isso. Também abençoo o avô da irmã Elke, que está internado em Três Lagoas já faz alguns dias, esteja abençoando ele lá, trazendo de volta a saúde, para que fique bem também junto com os seus familiares. Quero te pedir pela Oswaldina, tem misericórdia dela, ela que também já fez algumas sessões de quimioterapia, agora vai fazer cirurgia no dia 11. Peço, Senhor Deus, que tudo fique bem com ela, Senhor Deus, que seja curada e que o coração dela esteja com Jesus e seja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe também. Deus, nós te pedimos pela irmã Anice, irmã da Rosilda,
nossa irmã aqui da igreja, e o Manuel, ambos estão internados com Covid-19 na capital de São Paulo. A Nice, Senhor Deus, está em estado um pouco pior. Tu tenha, Senhor Deus, misericórdia dela, que ela está ali no estádio do Pacaembu, naquele hospital de campanha, Senhor Deus. Ó Deus, cuida dessas pessoas, desses queridos nossos, dos nossos familiares também. Isso também, Senhor Deus, nos faz pedir pelos todos os profissionais de saúde que têm cuidado desses doentes, Senhor Deus, para que eles busquem em Ti segurança, Senhor Deus, além de para tomar todas as providências para se proteger, que a vida deles seja preservada, Senhor. E aí a gente inclui desde o faxineiro que cuida da limpeza dos pronto-socorros, dos hospitais, até o médico, Senhor Deus, passando pelos técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnicos de laboratório e tanta gente que trabalha diretamente com as pessoas infectadas, Senhor. Que todos estejam sendo protegidos, Senhor Deus, que tenham saúde para poder estar lá. Quero te louvar pela vida da Maria Norberta, que sempre está conosco, nos visitando aqui nessa live. Nós pedimos pela família dela, tu sabes, Senhor Deus, a necessidade dela e da sua família. Então colocamos ela nas tuas mãos para que tu abençoes ali, Senhor Deus. Continuamos pedindo também pelo Márcio, marido da Cida, que é daqui da Primeira Igreja Batista, continua internado lá em Araçatuba com Covid-19, tu estejas cuidando dele também. Também a Silvia, sobrinha do irmão Gerson, que tu também cuida dela também em Araçatuba, tu estejas também cuidando dela. O Elton, de Diadema, da Juba do ABC, e tu estejas então cuidando da vida dessas pessoas. Nós te louvamos e te agradecemos porque tu tens olhado por nós e tens atendido as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando aqui rapidinho, campanha de missões mundiais. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Último mês. Hoje nós estamos entrando no último mês dessa campanha. Então, você já vai dando suas ofertas também para o Lar Batista, para a campanha de missões e também para o Lar Batista de Crianças. A divisa da campanha de missões mundiais, Transforme o mundo com a alegria de Jesus, está em Filipenses 4, 4 e 5, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Muito bem, Deus abençoe os irmãos. Nós vamos agora ter mais um momento de louvor, que é uma música bênção que nem sei contar. Enquanto nós rodarmos essa música, então os irmãos que estão no Instagram, nós vamos ter que sair e voltar. É 1 minuto, tá bom? Mas os irmãos têm que voltar, tá ok? Não nos abandona, volta por favor. A gente faz assim porque o Instagram ele só funciona 1 hora, né? E a nossa live vai um pouco mais de 1 hora. Então, para não cortar o estudo bíblico que nós vamos fazer assim que terminar a música, a gente vai cortar agora, para depois nós termos 1 hora de Instagram e voltar com o Instagram, pode ir, Klaus, né? Já com o Instagram para termos mais 1 hora para estudo bíblico e encerramento do nosso culto, ok? Então nós vamos ouvir a música Bênção que nem sei contar, também lembrando que o pessoal do Instagram só vai ouvir e o pessoal do Facebook vai ter a letra ali para você poder acompanhar cantando e louvando ao nosso Deus. Vamos então ouvir. Nas pequenas coisas posso ver tua mão, e nas grandes lutas
Muito bem, caiu aqui a música, né? Mas a gente louva a Deus também, sempre agradecendo. Obrigado aos irmãos que retornaram aqui do Facebook, aliás, do Instagram, né? Irmãos, é o seguinte, eu tenho aqui a revista, uma revista doutrinária, né? O Espírito Santo. Essa revista é editada pela editora Cristã Evangélica, e é uma revista que está sendo estudada pela Escola Bíblica Dominical aqui da igreja, que, se não me engano, essa revista é dos jovens e das mulheres. Eu já sei que tanto os jovens e as mulheres já devem ter estudado a lição de hoje, que é quem é o Espírito Santo, que é a lição número 1, né? Porque toda a revista trata sobre o Espírito Santo. Mas, como já falei, né, hoje à noite a gente vai falar sobre os pecados contra o Espírito Santo. Mas, hoje de manhã eu quero meio que dar esse estudo bíblico para que possamos ter uma sequência do estudo de hoje à noite, né? Para não ter que voltar em aspectos sobre a pessoa do Espírito Santo hoje à noite, ok? Então os irmãos prestem atenção. E o texto básico da Bíblia, né, que é o texto bíblico onde nós vamos basear o nosso estudo bíblico de hoje, está lá em João 14, versículos 16 e 17. João 14, versículos 16 e 17. Se você quiser abrir e acompanhar a leitura, será uma alegria, né, para nós, né? Então, abre lá em João capítulo 14, versículos 16 e 17. Já abriu? Eu sei que os crentes aí que usam bastante Bíblia entram rapidinho, já abre, né? Parece que a Bíblia já cai aberta ali, tanto que usam a Bíblia, né? Alguns não, né? Mas que Deus abençoe e que todos um dia possam fazer. Então, João 14, 16 e 17 diz assim, Jesus Cristo falando: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui, Jesus Cristo está falando, enquanto ele está ensinando os seus discípulos, né? Então, ele não tinha morrido ainda, ele não tinha ressuscitado, ele não tinha ascendido aos céus.
e o dia de Pentecostes ainda não tinha acontecido. Isso tudo aconteceu depois. Por isso que o texto fala que é como se fosse ainda acontecer. Mas tudo isso já aconteceu. Então nós já temos o Espírito Santo, ele já é o nosso Consolador e ele já está no coração e na vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Na outra lição que eu dei sobre o Espírito Santo, a gente ensinou que o Espírito Santo ele passa a habitar na vida daquele que crê em Cristo Jesus, do crente em Cristo Jesus, no momento que ele se converte e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Então você precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo. No texto de João 16 que lemos, diz lá que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ou seja, a obra da conversão é feita pelo Espírito Santo na vida das pessoas, né? Então quem ama Jesus, quem ama Deus e quem ama as coisas de Deus, a igreja de Deus, enfim, quem é cristão, é porque o Espírito Santo fez isso na vida da gente, né? Ninguém precisa ter medo do Espírito Santo. Porque para a sua vida espiritual poder funcionar, você deve ter a ação do Espírito Santo na sua vida. Eu falo de medo, porque há pessoas que têm medo de falar desse assunto. Mas hoje a gente não vai entrar em questões polêmicas sobre o Espírito Santo. Eu até peguei aqui um livro, né, de teologia sistemática, para ver se achava aqui, mas é muito grande o que a gente pode estudar sobre o Espírito Santo, né? Então, não existe vida cristã, de fato, de verdade, não existe a vida cristã sem o Espírito Santo na vida da pessoa, né? Porque essa vida, ela começa com o novo nascimento, né? E como é esse novo nascimento? Se você for lá em João 3, lá Jesus está recebendo a visita de Nicodemo, né? Nicodemos foi lá e foi conversar com Jesus Cristo. Na verdade, ele queria conversar outras coisas, mas Jesus Cristo, lá no capítulo 3, versículo 5 de João, dá uma resposta para Nicodemos, que é muito importante e é uma resposta também para nós. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? E no versículo 6 diz: o que é nascido de carne, que é o nosso nascimento natural. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então há um novo nascimento. E esse é espiritual. É isso que a Bíblia, em outros textos, a gente chama de conversão. É uma obra que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então, se você está aqui hoje, ouvindo esse estudo, ou Jesus Cristo já fez o Espírito Santo já fez essa obra na sua vida, ou ele quer fazer essa obra na sua vida. Então, se você nunca entregou sua vida para Jesus Cristo, faz isso, porque essa é a oportunidade que o Espírito Santo está dando para você e está falando com você. Ok? Então nós vamos adiante. Colocado isso, nós nesse estudo dessa revista, né? Nós vamos, já falei, não vamos entrar em nada polêmico, né? Mas aquilo que é aplicável na nossa vida. Billy Graham, que foi um dos grandes evangelistas do século XX, falecido recentemente, né? Ele tem uma fala, desculpe irmãos, aqui às vezes a tosse vem, né? Billy Graham diz assim: uma velha lenda indígena conta que um índio que desceu das montanhas pela primeira vez viu o oceano. Maravilhado com o que via, ele pediu um balde. Depois entrou um pouco no mar adentro e encheu o balde. Quando lhe perguntaram o que estava fazendo, ele respondeu: lá nas montanhas, meu povo nunca viu as grandes águas. Vou levar esse balde cheio para eles, para que possam ver com que elas se parecem.
tentar escrever um livro sobre o assunto tão vasto como é o Espírito Santo, aqui está Billy Graham falando, é como tentar pôr o oceano em um balde. O assunto não tem limites. Então, estudar sobre o Espírito Santo é um estudo longo, mas nós podemos aprender o básico, alguma coisa dele sobre hoje, né? E mesmo porque a nossa mente é muito limitada também para a gente entender tudo sobre Deus. Aliás, não sei como que a gente entende alguma coisa, né? Porque é muito grande. As coisas de Deus são muito grandes. A gente não tem como entender realmente isso, né? Por isso, meus irmãos, talvez por essa falta de capacidade, de compreensão exata do que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o que faz, o que deixa de fazer, tenha causado tanta divisão, tanta má interpretação, e até hoje tem causado, e tem coisas assim muito antibíblicas, inclusive, acontecendo, né, em nome da pessoa do Espírito Santo. Mas nós estamos atentos à Bíblia. Nós aqui, a mim, meus irmãos, o que interessa é o que a Bíblia ensina. Os outros fenômenos eventuais que possam estar acontecendo aí, isso é com a pessoa, a experiência das pessoas, eu não creio naquilo, né? Eu creio no que o Espírito Santo faz na vida da pessoa a partir daquilo que é revelado na Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Então, muitos têm medo de estudar esse assunto como se ele fosse um ser completamente diferente de tudo aquilo que Deus é, o que na verdade não é, né? É muito parecido, né, biblicamente falando, quando você fala sobre Deus, quando você fala sobre Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo. A Trindade, ela é muito parecida em seus atributos e em todas as coisas que ela faz, né? Muitos acham que a ação do Espírito Santo na vida é só uma experiência, como lembrou Tony Evans em seu livro sobre o Espírito Santo. Esse livro chama A Promessa, da editora Abba Press, de 2001. Muitos fazem mau uso dos dons e acham que desordem, falta de edificação mútua são as principais características das manifestações dos dons espirituais num culto público. A Bíblia não ensina isso. Não precisamos temer o Espírito Santo, basta seguir bem de perto a orientação bíblica sobre o Espírito Santo, a orientação da Escritura, e você terá uma doutrina, né, no seu coração verdadeira, e você poderá caminhar com a terceira pessoa da Trindade, com o Pai, com o Filho, numa harmonia perfeita que acontece na Bíblia. Volto a dizer, muita confusão está sendo feita, e por isso que essa harmonia não acontece nas igrejas. Mas na Bíblia é bem harmônico, é tranquilo, não há segredo nenhum. Vou fazer algumas perguntas, né? E já dar uma resposta, mas depois vou detalhar. A pergunta é: por que Jesus falou que iria enviar outro Consolador, como nós lemos agora no texto? A resposta: antes do Espírito Santo houve outro Consolador, né? Aliás, uma outra pergunta: por que Jesus, vou voltar, por que Jesus falou que iria enviar outro Consolador? Antes do Espírito Santo houve outro Consolador? Não houve outro Consolador. Jesus usou uma palavra que significa do mesmo tipo, da mesma natureza. Daqui a pouco vou explicar isso. Isso quer dizer que o Espírito Santo tem a mesma natureza de Deus. Nós vamos detalhar isso um pouco daqui a pouco. O que significa Consolador? Significa aquele que é chamado para ajudar. Vamos especificar daqui a pouco também. Qual é a solução encontrada por Jesus para não deixar os seus discípulos órfãos quando voltou para o céu, né? Enviou outro igual a ele, igual ao Pai, o Espírito Santo, o Consolador. Então vamos por partes agora. Primeiro, outro Consolador.
O versículo do Evangelho de João é fundamental para podermos responder essa pergunta, que é o versículo 16 de João 14, que Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, ou seja, ele vai pedir ao Pai, Deus Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus iria rogar ao Pai, que mandaria o Espírito Santo, para que o Espírito Santo sempre estivesse conosco. Então, quando, por exemplo, Jesus Cristo fala, e eis que estou convosco todos os dias, é através do Espírito Santo que ele está conosco todos os dias. Deus Pai todos os dias está conosco através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a presença de Deus e de Jesus Cristo e dele próprio na nossa vida, né? Então, ele é a pessoa que hoje se relaciona diretamente conosco. A palavra outro, né? Existem duas palavras gregas que aparecem na Bíblia, e do grego koiné, né? Que falam sobre essa expressão outro. A primeira é heteros, que é traduzida por diferente, né? De onde vem os termos heterodoxo, por exemplo, aquilo que não é ortodoxo, né? Heterogêneo, ou vários gêneros, né? Heteronomia e etc. Hétero, variada, diferente, variados, né? Essa é a primeira palavra. A segunda palavra, que é a que nós vamos, que se refere aqui ao estudo, é a palavra grega allos, que é outro do mesmo tipo, outro da mesma espécie, outro da mesma natureza, né? Um exemplo disso é a parábola do semeador. Vocês conhecem a parábola do semeador, registrada lá em Mateus 13, de 4 a 8, eu não vou ler aqui agora, mas lá diz, né, que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu nos pedregulhos, outra parte caiu em terra dura, né? Outra nos espinhos e outra em terra boa, né? Então fala ali de 3 tipos de terra ou de solos em que a palavra de Deus foi semeada, né? Ou que a semente foi semeada. Mas todas aquelas sementes eram de um produto só, eram iguais entre si. Então vamos imaginar que seja trigo, né? Que era uma coisa comum para os discípulos naquela época, né? Então ele saiu semeando trigo, e teve parte que caiu num lugar, outro lugar, e só uma parte, na verdade, vingou. Mas todos eram a mesma semente, mesmo tipo de semente, ok? Então é essa a ideia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são iguais, são a mesma coisa, né? Não há diferença entre eles. A palavra outro, aqui então, em João 14,16, é allos, ou seja, da mesma espécie. E tem que ser isso, porque o Espírito Santo é enviado por Jesus Cristo para nos falar o que ele ouviu, né? O que tiver ouvido da parte do Senhor, glorificar o Senhor e receber o que vem do Senhor, né? Então, eu li agora há pouco, em João capítulo 16, 14, 13 e 14, se não me falha isso. João 16, 13 e 14. Aliás, não li não. Ali sim. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, né? Ele vos guiará a toda a verdade, né? Que é Jesus Cristo. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. E ele me glorificará. Quem está falando é Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo glorifica Jesus Cristo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo é o canal que Deus manda para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue ao nosso coração. E ele anuncia isso no nosso coração. Então ele pega, por exemplo, a minha palavra, a palavra de um pregador, de alguém que está ensinando, usa essa palavra, coloca no coração das pessoas e as pessoas então reagem a essa palavra.
convertendo-se, ou não. Talvez haja pessoas que não se convertam, né? Então, para isso, teria que ser necessariamente igual ao Senhor Jesus Cristo, igual a Deus, né? Então, não há diferença nenhuma. É como João, é como se João estivesse dizendo que o Espírito Santo é um outro igual, né? Da mesma espécie. Ele é o mesmo no sentido de ser outra pessoa. É uma outra pessoa, mas é o mesmo. Como vemos ainda nessa lição, ou seja, ele não é o Filho nem o Pai, mas é Deus. Ele não é Filho nem o Pai, mas é Deus. Ou seja, ele não é Deus Pai, não é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Então, é essa trindade que se forma dessa maneira. Então, a expressão alus quer dizer outro da mesma espécie. 2. A palavra consolador, né? Consolador é uma tradução da palavra grega paráclitos ou paracletos. E ele ocorre 5 vezes no Novo Testamento, né? E que é usado somente no Evangelho de João. Essa palavra aparece só no Evangelho de João. E ela, traduzida, quer dizer advogado, ou aquele que está ao lado de alguém que precisa de ajuda para ajudar, né? Então, o Espírito Santo é o nosso advogado, é aquele que está junto conosco, né, defendendo a nossa causa, ou esteja nos abençoando, nos ajudando. Vamos supor, você faz uma oração e faz essa oração toda errada, né? Aí o Espírito Santo vai lá com gemidos inexprimíveis, como a Bíblia ensina, e conserta tudo lá diante de Deus, né? Porque o Espírito Santo conhece o nosso coração. Então nós aprendemos a palavra outro e consolador. Uma outra coisa muito importante com relação ao Espírito Santo é que ele é uma pessoa. E nós vamos ver biblicamente que ele é uma pessoa. Por que a gente tem que falar disso? Porque há religiões que ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, que é uma força ativa, como tipo luz elétrica, coisa assim, que é uma coisa impessoal. Não, a Bíblia ela deixa muito claro, e eu vou dar as características para os irmãos aqui, os textos bíblicos que a gente vai ler daqui a pouco, né? Sobre o Espírito Santo, Jesus também afirmou: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Interessante que lá no capítulo 14, ele diz, eu vou rogar ao Pai e que ele vai enviar. Aqui ele fala, eu vou enviar. Ou seja, é tudo a mesma coisa. Nós estamos falando de um mesmo Deus, né? E isso mostra essa unidade perfeita que se tem, né, nesse relacionamento, né, com Deus. Pense comigo, quando Jesus estava com os discípulos, a sua presença fazia toda a diferença. Então, se eles tinham algum problema, era só recorrer ao mestre e esse então resolvia a situação. Se alguém tinha alguma dúvida, era só perguntar ao mestre. A resposta chegava ali imediatamente, e temos aqui vários textos bíblicos aí que eu não vou citar, não dá tempo para a gente ler, né? Depois, se você quiser, se você tiver a sua revista lá, vê lá na sua revista, né? Que onde isso acontece. Mas depois o mestre não estava mais entre eles. Então o que fazer? Jesus foi para o céu, lá no seu trono, à direita de Deus Pai, ele está no céu. Então o que fazer? Então o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, mas voltaria para eles, João 14, 18. E como Jesus voltou para os discípulos? Na pessoa do Espírito Santo. Então Jesus está conosco na pessoa do Espírito Santo. Isso aqui não é aquela volta de Jesus que ainda estamos aguardando, que é da forma visível, que todo olho verá e todos vão ver, né? Essa volta é para estar no nosso coração, morar no nosso coração. Portanto, se o Espírito Santo está no mundo para ocupar o lugar de Jesus, então ele não pode ser diferente do próprio Senhor Jesus. Você já imaginou
a decepção que seria para os discípulos, né? Se o outro Consolador fosse outra coisa completamente diferente, a confusão que seria, né? Então, não é assim, ele é um igual que fala os mesmos ensinos, confirma todo o Evangelho, confirma tudo sobre Deus, confirma tudo sobre a sua palavra, né? Por isso, o Espírito Santo não é uma doutrina, é uma pessoa, né? Nós temos a doutrina do Espírito Santo, mas ela não é uma doutrina assim abstrata, alguma coisa abstrata, que não, ele é uma pessoa, né? Vou ver alguns textos aqui rapidamente, né? Que mostra que ele é uma pessoa. Em Atos 13:2 diz assim: e servindo ele ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo fala, né? Aqui falando para Paulo, em Atos 13:2, o Espírito Santo fala. Também intercede, Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, ou orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Mencionei agora há pouco isso, né? Então, se o Espírito intercede, ele fala com Deus, né? Então, uma pessoa fala com Deus, né? Então, não pode ser uma energia qualquer impessoal. Então, é uma pessoa. Ele testifica. João 15:26 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, Jesus falando, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo vai testemunhar no nosso coração, na nossa vida, no mundo, sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. Então, meus irmãos, tudo isso que acontece na nossa vida em relação à Bíblia, em relação a tudo que a gente conhece do Evangelho e está no nosso coração, é feito pelo Espírito Santo na nossa vida. Ele guia. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Atos 8:29, que nós temos lá Filipe falando com o etíope, né, que estava indo lá para a Etiópia, estava lendo o livro de Isaías, né, e ele então sobe naquele carro e evangeliza aquele homem, e depois Filipe também é levado dali. Então, se o Espírito Santo falou para Filipe, orientou ele como ele deveria fazer, então ele orienta a nossa vida. Então o Espírito Santo existe para orientar a nossa vida. Então, se você tem alguma dificuldade, ora a Deus que ele te dá a orientação. Por isso que nós temos que orar, falar com Deus, e o Espírito Santo nos dá a orientação. E, em quinto lugar, ele se entristece, né? Hoje à noite a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas em Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, né? É muito interessante esse texto, eu gosto demais dessa afirmação, né? Que nós somos selados pelo Espírito Santo, mas se nós não temos uma vida adequada, uma vida de pecado, que nós vamos falar hoje à noite, ele fica triste. Então, quando alguém erra com você, alguém faz alguma coisa errada e você percebe, como é que você fica? Triste. As pessoas ficam tristes, né? Então, todos esses textos e outros textos mostram e deixam bem claro que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus e ele é eterno, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar isso um pouco. Embora haja outros textos, né, e outras facetas sobre o Espírito Santo, nós vamos ficar com esses, né, para comprovar que ele não é uma força, uma energia, ele é uma pessoa, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, ok? Agora, vamos para o outro tema dessa lição, a terceira pessoa da Trindade. Em João 5, versículo 7, tem uma expressão muito interessante, que você pode conferir lá. Na verdade, esse versículo é maior, só vou ler essa parte. Há três que dão testemunho no céu: o Pai,
a palavra e o Espírito. Estes três são um. O Pai, que é Deus Pai, a palavra, que é quem? Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E os três são um. Por isso que nós adoramos um Deus uno. Nós não temos vários deuses, nós adoramos um só Deus. E a Trindade é formada num só. Eu represento isso matematicamente. Claro que isso aí é bem grosseiro, né? Então, a bateria vai acabar aqui. Então, a ideia aqui, eu estou acompanhando aí o tempo que eu tenho ainda para o estudo bíblico, né? Então, o que eu tenho dito aqui é o seguinte: para a gente entender, tem uma representação matemática para a gente entender, 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Então você pode botar vários vezes 1 vezes 1, sempre vai ser 1. Então, no caso do Espírito Santo, são três pessoas que se multiplicam em si, mas nunca deixam de ser um só, né? Ok? Então, o nome da terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. João 4,24 nos diz que Deus é Espírito. Não está se referindo ao Espírito Santo, mas sim à natureza espiritual de Deus. O termo Espírito no hebraico é ruach, e no grego pneuma, da onde vem pneuma, coisa de vento, pneumonia, por exemplo. A gente está falando muito de coronavírus, e te ataca o pulmão, porque lá funciona o ar, né, e tudo mais, né? Pneu, né, tá cheio de ar, é por causa disso que chama pneu, né? Então, ruá, a ideia de vento, e pneuma no grego, né, ruá no hebraico, são derivados da raiz cujo significado principal, tanto no grego como no hebraico, é respirar. É daqui que também se traduz como fôlego, fôlego da vida, como vento, né? E aí tem textos bíblicos aí que também se referem aí. Por exemplo, fôlego, Gênesis 2:7, 6:17, Ezequiel 37, 5 e 6. Como vento, Gênesis 1:8, 1 Reis 19:11, João 3:8. Só para citar os exemplos aí que aparecem esses termos aqui. O Antigo Testamento geralmente usa o termo Espírito, sem mencionar nenhuma qualidade, né, sobre, por exemplo, o Espírito Santo, né? Aqui fala, no Velho Testamento sempre vai falar o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, né? O termo Espírito Santo aparece uma única vez no Salmo 51, 11 e em Isaías 63, 10 e 11. Então, no Velho Testamento, a expressão Espírito Santo aparece só 2 vezes, né? Já no Novo Testamento, essa expressão se torna muito comum, né? Muitas vezes, para a terceira pessoa da Trindade. No livro de Atos, só no livro de Atos, ocorre cerca de 50 vezes. Aliás, uma característica de Lucas, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, que ele também é o autor, ele fala muito sobre o Espírito Santo, né? E isso é um fato surpreendente, né? Enquanto o Antigo Testamento repetidamente chama Deus de Santo de Israel, e aí tem os textos, Salmo 71, 89, Isaías 10, 41, 43, 48, assim, estou citando só os capítulos. O Novo Testamento raras vezes aplica o adjetivo santo, o adjetivo santo a Deus, em geral, mas usa muito para caracterizar o Espírito, sobre o Espírito Santo. E na sua obra santificadora, ou seja, a obra do Espírito Santo é para nos santificar. E a ideia de santificar é tanto de pureza de vida, nos conscientizando do pecado e tudo, como também estarmos separados do mundo, né? O Espírito Santo é o que faz sua morada no coração do crente, né?
e que os separa para Deus. Aí vem a ideia de santo, separar. Então nós somos separados do pecado, do mundo, para Deus. E que limpa os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, né? Então é Ele que é o faxineiro, vamos dizer assim, do nosso coração, que limpa usando o sangue de Jesus Cristo. Então, eu quero colocar algumas provas bíblicas sobre a divindade do Espírito Santo. E isso a gente só tem como comprovar biblicamente falando. Então, para quem diz que o Espírito Santo não é Deus, que é uma força ativa, é uma outra coisa, estão errados, né? Tem textos bíblicos aqui que eu vou passar para cá, para vocês, que falam sobre atributos de Deus, de Jesus Cristo, que também aparece na pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Então, primeiro, a eternidade do Espírito Santo. Hebreus 9,14 diz assim: Cristo, que pelo meio do Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. Ali fala que o Espírito Santo é eterno, pelo Espírito eterno, Espírito Santo eterno. Então, o Espírito Santo é eterno. Onipotência, tem outros textos, só estou citando um para cada uma dessas características para vocês entenderem. Então, onipotência, ou seja, tem todo o poder. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, Romanos 15, 19, Jesus Cristo fez toda a sua obra, né? Então, o Espírito Santo tem poder, tem todo o poder. Ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Assim como Jesus Cristo, assim como Deus Pai. Ah, mas vai dar confusão? Não, não vai, porque eles são um, né? Um só. Então, qualquer ação que o Espírito Santo faz, Deus faria ou faz, e Jesus Cristo faria ou faz, né? Onisciência, conhece tudo, sabe tudo, não tem como nós escaparmos daquilo, de qualquer coisa da nossa vida. Ele diz assim: porque o Espírito a todas as coisas prescruta, ou seja, ele pesquisa o nosso coração, até mesmo as profundezas de Deus. Tudo que você conhece sobre Deus foi o Espírito Santo que te revelou. Todo o conhecimento que nós temos sobre Deus é o Espírito Santo que nos dá. Então ele tem ciência de todas as coisas de Deus. Absolutamente tudo. Porque ele é Deus. É simples assim. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Onipresença. Ele está presente em todo lugar. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Diz lá o Salmo 139, 7. Lá no Velho Testamento, né, Deus falando, o salmista falando, que não é possível estar ausente da presença do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Não é possível nós estarmos ausentes de Deus, não é possível estarmos ausentes de Cristo, não é possível estarmos ausentes do Espírito Santo. Ninguém está ausente de Deus. Ninguém. Em momento algum da nossa história, da nossa vida. Ninguém está ausente. Ou seja, Deus sabe tudo sobre nós, está presente sempre conosco e vê tudo sobre nós. E dele nós, infelizmente ou felizmente, felizmente, não podemos esconder nada. Porque se Deus não soubesse algumas coisas de nós, e quando ele fosse nos julgar, seria injusto, né? Então, Deus sabe tudo. Santidade, o Espírito já é chamado de Espírito Santo, né? Então, imutabilidade, ou seja, não muda. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. O Espírito Santo não muda nunca. As capacidades espirituais que ele distribui entre os crentes, que são os dons, podem ser diversas, diferentes, né? Mas o Espírito Santo é o mesmo. Provas da divindade do Espírito Santo nas obras divinas. Vou dar algumas provas. O Espírito Santo aparece na criação. Gênesis 1:2 diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo estava presente lá na criação, no começo de tudo, né?
A criação do homem, o Espírito Santo estava presente. Jó diz assim, capítulo 33, versículo 4 de Jó: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O ruá, o sopro, né? O pneuma, é o Espírito Santo que nos deu vida, né, meus irmãos? Então, na criação, nós somos criados e o Espírito Santo nos dá vida. Você vive porque o Espírito Santo te deu vida, né? Então, ele está na criação do homem. Na morte de Jesus Cristo, Hebreus 9,14, estou falando aqui das obras divinas do Espírito Santo. Cristo se ofereceu pelo Espírito eterno. Cristo se ofereceu pelo Espírito eterno. Na ressurreição de Cristo, que para mim é a maior obra que Deus já fez sobre a face da terra. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ele estava na ressurreição de Jesus Cristo. Na inspiração das Escrituras, 1 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aí tem outros textos, né? Segundo, eu acho que é 1 Timóteo 3,16, coisa assim. Então, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia. Ela existe porque o Espírito Santo moveu homens. E aí vem a palavra, a ideia de soprar, de respirar a palavra de Deus. Não é inspirar, mas soprar, que foram usados por Deus para que a Bíblia existisse. Por que a Bíblia é tão viva? Alguns até falam assim, parece que é o jornal de amanhã. Não, que é o jornal de hoje. Não, já é o jornal de amanhã, porque é um livro antigo, extremamente antigo, mas você lê e ele sempre está atual. A palavra de Deus fala com a gente. Eu me lembro da história de um monge que estava no seu mosteiro, um monge hindu, e esse monge encontrou na biblioteca lá do mosteiro um Novo Testamento. Ele começou a ler esse Novo Testamento. Aí um outro colega chegou, um outro monge: não lê esse livro, que esse livro é enfeitiçado. Se você ler esse livro, vai estragar os seus votos aqui como monge. Ele levou um susto, entregou o livro. Mas a curiosidade, né, veio, né? Ele foi lá e leu o livro às escondidas. Aquele homem se converteu a Cristo Jesus e ficou conhecido na Índia como o monge de Cristo. Saiu daquele mosteiro, viveu a sua vida de monge, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Ele saía caminhando e desapareceu dessa forma. Ninguém sabe o fim que esse homem levou, porque ele saía pregando o Evangelho, às vezes voltava, às vezes, e a última viagem que ele fez, não voltou mais. Então, o Espírito Santo é que inspira a palavra de Deus, a Bíblia. A autoridade do ministro de Deus. Atendei, pois, vós, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Atos 20:28. Aqui está falando aos pastores, aos bispos. No Novo Testamento, né, e aí é uma posição mais batista, né, para nós não existe diferença entre bispo, entre pastor, entre presbítero, entre ancião. Tudo se refere à mesma coisa, à mesma função. Então, na nossa igreja, a gente usa a expressão pastor, mas poderia ser bispo, descrevem funções diferentes. Mas o Espírito Santo que separa irmãos da igreja para ter e trabalhar nessas funções pastorais na igreja, né? Então somos chamados, separados para isso. E aí, meus irmãos, eu olhando na minha vida, lá no Rio Grande do Sul, lá naquela cidade de Passo Fundo, na época distrito de Ernestina, hoje município de Ernestina, naquela casa que já não existe mais,
que alguns irmãos da igreja viram, que um dia eu tirei uma foto e mostrei aqui. Daquele lugar, Deus me tirou, me levou e fez toda uma história. E eu não tenho tempo para contar essa história hoje, e hoje eu sou pastor pela ação do Espírito Santo. Não tenho mérito nenhum, todo o mérito é do Espírito Santo. E todo pastor sério, todo pastor realmente pastor, ele está sob a orientação do Espírito Santo, foi separado do Espírito Santo para fazer a obra que nós, os pastores, temos que fazer. E também ele habita na Trindade, é a habitação Jesus, o Espírito Santo é a habitação da Trindade na vida do crente. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Então, o que habita no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, nós somos templo do Espírito Santo por causa do templo do Espírito Santo, porque ele habita em nós. Ele é a habitação de Deus na nossa vida, a habitação de Jesus Cristo na nossa vida. Vamos olhar para uma curiosidade bíblica. Isaías atribuiu a saudação, mencionada lá em Isaías capítulo 6, versículo 3, a Deus. O evangelista João usa o mesmo evento e afirma que o profeta viu a glória de Cristo pré-encarnado, João 12, 41. O apóstolo Paulo, mais tarde, usa o mesmo evento e assevera em Atos 28, 25, que as palavras foram proferidas pelo Espírito Santo. Ou seja, mostra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo como a mesma coisa, né? O mesmo ser, Deus único, ok? Então a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas ela se manifesta na Bíblia. Não somente indica a quantidade de três, mas também implica a unidade dos três. Então, quando nos referimos à Trindade de Deus, estamos falando de uma trindade na unidade e de uma unidade que é trina, né? Finalmente, é preciso lembrar, meus irmãos, que na Trindade não há graus de divindades diferentes, né? Porque tem gente que ensina, não, Jesus foi um Deus menor, o Espírito Santo menor ainda. Não, é a mesma divindade, sem distinções de divindade. Tem definições ou funções diferentes, né? O Espírito Santo Consolador, Jesus Cristo Salvador, Deus Pai, né? Então, mais ou menos dessa forma. Então, para concluir, meus irmãos, para encerrar, já tenho 3 minutos só, eu quero colocar aqui o seguinte: talvez você não concorde, né, com uma frase que Paul Yong-Chu ele usava. Paul Yong-Chu é um pastor lá da Coreia, e ele disse que levantava todo dia de manhã e dizia bom dia ao Espírito Santo. E dizia que vamos trabalhar juntos para termos um dia abençoado. Aí chegava de noite, boa noite Espírito Santo, vou descansar no Espírito Santo. Mas a ideia aqui, meus irmãos, eu não concordo que tem que dar bom dia ao Espírito Santo. No entanto, a ideia é que ele acompanhe a nossa vida, seja acordado de dia, trabalhando, fazendo nossas coisas, ou seja trabalhando e vivendo a nossa vida. Então, nós, dormindo à noite, né? Então, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele está conosco o tempo todo fazendo a sua obra, né? Então, meus queridos irmãos, eu quero deixar essa lição com os irmãos, né, para que Deus abençoe a vida dos irmãos. E hoje à noite nós vamos prosseguir falando sobre o Espírito Santo, só que daí a nossa relação com o Espírito Santo. O quanto a gente peca contra o Espírito Santo. E vamos falar um pouco do único pecado que não pode ser perdoado, que não é perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Eu vou ler rapidamente, enquanto o Klaus aí prepara a música, que é o hino 476 do Cantor Cristão. Estiveram aqui na nossa live Milton e Miriam, no Facebook, né?
Família Farias, Dineide, lá o pessoal dela, Marinalva, a Sônia Unil, Isabel Zé Conte, Oséias e Ana, a irmã Meire, Rosimeire, Aparecida Freire, Rosângela Guedes. E também de São Paulo, a nossa irmã Marilene Bittencourt, que sempre está com a gente. E lá do Rio Grande do Sul, meus primos, Nelson e Nilson Yankee, lá de Ernestina, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui. E à noite, às 7h30, a gente vai voltar a fazer o nosso trabalho. Deixa eu fazer uma rápida oração, dar a bênção, aí vamos soltar a música Brilho Celeste para nós encerrarmos a nossa live de hoje. Ô Janaína, fala por Lucas que eu estou com saudade dele também. Deus abençoe aí, tá? Quero também a Dessa, deve ser lá de Sertãozinho. Deus abençoe a irmã, se é essa que eu estou olhando aqui. Deus abençoe a família Rosendo aí, tá? De Sertãozinho. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado que pela tua palavra, pelo Espírito Santo, por tua palavra ser tão clara e objetiva que a gente pode aprender tanto, Senhor Deus. Muito obrigado por cada pessoa que entrou aqui hoje e abençoe a todos de uma maneira especial e nos faça reunir hoje à noite, às 7h30 da noite, mais uma vez. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, vamos então ouvir Brilho Celeste, hino 476 do cantor cristão. Deus abençoe os irmãos e esse vai estar tudo gravado, vai lá para o nosso canal do YouTube, você pode depois indicar para as pessoas, pode rever todo esse estudo que nós demos aqui hoje pela manhã, né? Então, Deus abençoe a todos, vamos ouvir e louvar a Deus, Brilho Celeste. Não está saindo som aqui, né? Andresa e família, isso mesmo. Deus abençoe. Andresa. É isso que eu estou confundindo. O Andresa, Deus abençoe você. Aqui de Ilha mesmo, né? A Andresa, o Nelson, a família aí. Muito bem. Tá difícil? Peraí. Não estava ligado aqui, então não funciona. Calma aí, irmão. Já vai sair. Vai. Deus abençoe os irmãos. Se apaga junto ao seu lado, sempre te andar.